Olá e bem-vindos ao município de Esposende. Hoje viajamos até ao plano de água do Rio Cávado para aqui assistir à final nacional das primeiras pagaiadas, numa organização que resulta da parceria entre o município de Esposende, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gesmezes. Com uma participação superior a 400 atletas e a representar 34 clubes nacionais, a freguesia de Gesmezes recebeu ao longo de 2 dias os escalões de formação da canoagem. Esta competição destina-se a atletas federados pela primeira vez na Federação Portuguesa de Canoagem nesse ano ou no ano transato após a realização da final nacional. Estas provas apenas estão abertas a atletas inscritos na Federação das categorias de menores, iniciados, infantis e cadetes. No caso dos atletas menores, poderão se inscrever todos os atletas deste escalão, independentemente de ser a primeira inscrição na Federação ou não. Os atletas cadetes e infantis de segunda inscrição, que no ano transato tenham participado em caiaque, podem participar novamente, desde que o façam na especialidade de canoa e nunca o tenham feito anteriormente. Este evento contou com 2 grandes finais, tendo a primeira parte da manhã do primeiro dia sido dedicado à disciplina de slalom. Esta é a especialidade olímpica da canoagem de Águas Bravas e foi neste enquadramento praticado ao longo do Rio Cávado que os jovens tomam um primeiro conhecimento com o mesmo num percurso de 200 metros balizado com 10 portas. A prova destinada aos escalões menores, iniciados, infantis e cadetes masculinos e femininos contou com a participação de centenas de atletas previamente apurados nas fases zonais e que vieram para a canoagem, muitos por influência familiar. Eu gosto muito de estar no rio, gosto muito de fazer canoagem com os meus amigos e todos temos que respeitar o rio tal e qual como ele é. Houve um ano que eu saí, mas eu já não aguentava estar sem andar sem a canoagem, então eu voltei a pedir à minha mãe para entrar novamente e ela deixou-me. Praticava natação, mas desisti e vim para a canoagem porque é um desporto que estamos em contacto com a natureza e pareceu-me que ia gostar. Se pudesses definir o que sentes quando te sentas dentro da canoa, como é que o farias? Sinto-me livre e é muito divertido. Eu desde pequeno gostava de canoagem e depois um dia fui experimentar e comecei-me a dedicar. Como é que vieste parar ao mundo da canoagem? Nós viemos para cá e o meu irmão queria fazer e eu comecei a gostar e depois inscrevi-me. Praticas canoagem há pouco mais de um ano e já tiveste direito a pódio e logo no lugar mais alto. Como é que te sentes? Feliz e orgulhosa de mim. A canoagem é o único desporto que praticas? Sim. Porquê? Porquê vires parar ao mundo da canoagem? Começou na escola, foi desporto escolar e gostei, inscrevi-me. Tomar conhecimento com esta disciplina é importante para que o futuro da canoagem possa experienciar tudo o que a modalidade tem para oferecer e assim os mais jovens podem ponderar as suas escolhas vindouras.
O interés principal a estas cidades é que dar a coñecer a actividade e que vexan unha canoaxe diferente e que vexan os diferentes aspectos da canoaxe, sea a velocidade, sea a gaiapolo, sea a slalom, que coñezan todo un bocado. Um balanço positivo, assim, clubes novos a participar nas primeiras pegadas de slalom. Tivemos cerca de uma centena de largadas e acho que o saldo é verdadeiramente positivo. A fase final é disputada num fim de semana composto por 3 provas de circuito de 2.000 metros. Estas são as competições da prova num circuito de 2 km em embarcações individuais e coletivas. Sem dúvida que a persistência é aqui um dos maiores atributos a ter em consideração. Foi o que aconteceu a esta dupla de Prado, que após virar a sua canoa por 2 vezes, nunca desistiu, levando o seu barco até ao fim e ainda assim satisfeitos com a sua prestação. Foi uma prova boa, correu-nos muito bem, mas tivemos alguns probleminhas no meio da prova, mas conseguimos superar os problemas, está tudo bem, a prova correu-nos bem. Ficaste desmerecido hoje quando viraram 2 vezes? Fiquei um pouco desiludido, mas conseguimos despachar e conseguimos ainda chegar a um bom lugar. Não é permitida a mudança de categoria e classe ao longo de toda a competição. As que são validadas na primeira inscrição terão que ser respeitadas até ao final do campeonato. Aqui a passear em família, aproveitando as margens do rio, uma família que, sem nunca ter tido contacto com a canoagem, leva os filhos para aí usufruírem os momentos ao ar livre e, quiçá, ver os seus petizes enverdar por este desporto. É giro e foi uma boa ideia fazerem aqui no rio. A canoagem é um desporto que precisa que material? Sabes como é que eles praticam? Sim, com canoas, com remos e com coletas e fatos e isso. E alguma vez pensaste em querer experimentar a canoagem? Não. E agora, ficas com a pulga atrás da orelha ou não? Sim. Eu gosto de futebol, mas quando vejo canoagem também gosto. Já experimentaste? Não. E gostavas de experimentar? Sim. Porquê? Porque acho que é interessante equilibrar-me também, porque também é preciso equilíbrio. Tu conheces algum atleta assim de renome internacional que seja o teu ídolo na canoagem? Conheço a Teresa Portela e o Fernando Pimenta. Certos de que é a canoagem que fará parte das suas realidades desportivas, estão os vencedores e vencidos deste campeonato, sendo que para alguns, heróis da canoagem só têm um, o próprio pai. Quando estás dentro da canoa, o que é que te lembras? O que é que vais pensando enquanto vais remando? Em ser um grande campeão, Quem é o teu ídolo? meu pai, Como é que ele se chama? Silvestre Pereira. Muito cansada, esforcei-me muito, mas gostei muito de estar aqui. É a primeira vez que faço final de pagaiadas, já fiz esperanças este ano e fiz o meu primeiro lugar, a minha primeira vez. Trabalhei muito para isso, tenho mais a agradecer ao meu treinador, José Leonel Ramalho, à Rita e à minha família toda também. Há quanto tempo é que te dedicas à canoagem? Pouco mais de um ano, entrei em maio de 2018, mas pratico o tempo todo há pouco mais de 5 meses. Eu acho que nos sentimos as duas bem.
A prova foi complicada devido às ondas e ao vento, mas o nosso rio já costuma ser assim, por isso facilitou-nos a tarefa hoje. Correu muito bem, tivemos algumas dificuldades porque desequilibramos-nos e porque também íamos em segundo. Depois acabou por virar o que ia em primeiro e depois ultrapassámos e fomos sempre a um bom ritmo até chegarmos à vitória. Eu já experimentei vários esportes, mas eu quis vir experimentar uma coisa diferente, coisa que tivesse a ver a água. Então eu optei pela canoagem, que é um sítio muito mais fixe. E é mais fixe porquê? Porque tens contacto com a água, com a natureza, é uma coisa fascinante. A vencer coletivamente após alguns anos o deixar escapar por entre os dedos, esteve o Clube Náutico de Ponte de Lima, que fez um máximo de 375 pontos na competição de slalom e 874 na competição dos 2.000 metros. Hoje muito contente, que isto era um título que nos fugia já há 2 anos e nós este ano empenhámos-nos a fundo para conquistar este título e foi muito saboroso. O Clube Náutico faz sempre uma aposta muito forte nas primeiras pagaiadas. O Clube Náutico, como eu dizia, faz uma aposta sempre séria nas primeiras pagaiadas porque sabe que é daqui o futuro da canoagem. Nós este ano investimos muito trabalho, muito empenho e esperamos que estes miúdos daqui a uns anos sejam futuros campeões. Terminando com um balanço positivo e com clara consciência de que é nas camadas jovens que se encontra o futuro da modalidade, há que continuar a fazer uma aposta na divulgação para que cada vez mais este desporto atinja ainda mais reconhecimento a nível nacional e internacional. Primeiro, dar os parabéns à Federação por ter acolhido e escolhido Esposende. Em segundo, à excelente organização feita pelo Grupo Desportivo dos Meses, no seu presidente, o David, e todos os pais que colaboraram para que esta prova fosse possível e com grande sucesso. E também dizer e dar os parabéns a todos os atletas que vieram cá a Esposende, porque é nesta área que nós apostamos, é a formação. É nesse sentido que nós temos o nosso plano estratégico bem definido, é o apoio à formação, para que depois futuramente possam ser grandes atletas e consigam alcançar grandes resultados. Foi um desafio para nós, mas aquilo que nós nos propomos a cumprir, quer com o nosso município, quer com a própria Federação Portuguesa de Canoagem, foi cumprido. Acho que foi um êxito. Foram cerca de mais de 400 novos atletas que ingressaram este ano na canoagem e que vieram aqui, muitos deles, fazer a primeira prova, quer na vertente de slalom, quer na vertente de regatas em linha. Chega assim ao fim este magazine inteiramente dedicado aos escalões de formação da canoagem nacional. Contamos voltar em breve com mais novidades desta modalidade que de dia para dia está a crescer exponencialmente no nosso país. Da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade para mais canoagem.